Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa UrbanView, ao vivo aqui nos estúdios da AltV, programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brandt, e a participação do Caetano Garcia na produção, e também no chat, já aguardando a participação de vocês. Caetano? Isso aí, Gilberto, bom dia aos internautas da AltV. Eu já estou aqui logado no chat, esperando a participação de vocês, lembrando que outras duas formas de vocês participarem. Uma é através do linha direta, na própria home da AltV, você digita a sua pergunta e envia, eu faço ao vivo aqui para a nossa convidada de hoje. E a terceira maneira é pelo Twitter, eu também estou de olho aqui no nosso, que é @urban_systems, também é uma outra maneira de vocês participarem. Então mandem perguntas e comentários que eu vou fazer ao vivo aqui durante a nossa entrevista. Participem. Ok, e esse bom momento econômico que a gente está vivendo no Brasil, um momento de crescimento, um momento de aquecimento da economia, com a geração aí de empregos, está fazendo que haja uma busca por melhores salários, por novos desafios profissionais, e também está aumentando a rotatividade de pessoal nas empresas, né? Dados do Ministério do Trabalho que a gente recolheu aqui mostram que entre janeiro e agosto de 2010, mais de 370 mil profissionais deixaram seus empregos para se dedicar a outras empresas, a outras companhias. O número é o maior para o período desde 2000. Então, um maior número que desde uma década nunca tantos profissionais trocaram de empresas. E a situação econômica do país não impacta apenas positivamente na oferta do emprego. Por incrível que pareça, as demissões por justa causa cresceram 35% nos 3 primeiros meses agora de 2011, em comparação com o igual período do ano passado. Para as empresas, um processo de demissão, seja ele por justa causa ou não, sempre gera insegurança, não apenas no profissional que é demitido, mas também no profissional que tem que realizar o processo de demissão. E também deixa sequelas na equipe que permanece trabalhando. E também pode muitas vezes causar prejuízo para a própria empresa, seja prejuízo financeiro, seja prejuízo de imagem para a empresa que demite. Uma demissão mal feita pode impactar, inclusive, pode causar, digamos assim, problemas de imagem na empresa, problemas no mercado, né? A gente sabe de casos aí de demissões ruidosas, demissões que causaram realmente problemas. Então, a gente vai falar hoje sobre esse tema de demissão. E para isso a gente escolheu como nosso olhar da semana, que é o tema do nosso programa de hoje, a seguinte questão: práticas de demissão, o executivo brasileiro na corda bamba. E é isso aí mesmo, que é o executivo brasileiro na corda bamba, tanto na hora de ser demitido, como também na hora de demitir, porque são assuntos meio tabus, assuntos meio complicados. Parece que o executivo brasileiro não sabe demitir e não está preparado para ser demitido. Então nós queremos discutir no programa de hoje o que mudou nesse processo demissório, né? Como é que está a realidade desse processo demissório. Como esse mercado competitivo vem mudando o dia a dia dos executivos. A gente vive um mercado cada vez mais globalizado, cada vez mais competitivo. Os executivos são submetidos a tarefas cada vez mais duras, exigências, metas, objetivos cada vez mais complexos e de repente são descartados muito mais facilmente para as empresas. O que as empresas fazem de errado e de certo na hora de dispensar um funcionário? A gente quer discutir também esse tema aqui. E para a gente debater esse assunto, a gente vai conversar hoje com a Maria Giuliese. Maria, bom dia. Olá, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. A Maria, ela é diretora executiva da Lenzi Minarelli, Outplacement e Aconselhamento de Carreira. Ela é psicóloga especialista em psicologia clínica e organizacional e mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. É consultora em Career Transition, certificada pelo CPI, que é o Career Partners International. Ela é uma coach certificada em Life Options for Retirement Options e autora dos livros Desenhando o Futuro, Transições de Vida e Carreira, Será Mesmo que Você Nasceu para Ser Empregado, O Mal-Estar no Mundo Corporativo e O Jogo da Transição, Sua Carreira em Movimento. E para começar a nossa entrevista, como é de hábito aqui, a gente vai chamar o nosso quadro de Olho na Frase, que hoje traz um comunicado, na verdade, que ilustra uns processos demissórios que foi muito comentado na época. Foi um comunicado que foi divulgado pela imprensa que dizia assim: encerrado o ciclo de trabalho que teve início em agosto de 2006
e que culminou com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo na África do Sul, a CBF comunica que está dispensada a comissão técnica da seleção brasileira. Ponto. O único membro da comissão técnica na época que não foi pego de surpresa pela nota divulgada em 4 de julho de 2010, nessa época, pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, foi o técnico Dunga, que tinha sido informado da decisão um pouco antes por telefone naquela manhã pelo presidente da CBF. O resto da comissão ficou sabendo pelos jornais. Maria, a gente quer saber o seguinte, é comum que a demissão pegue o funcionário de surpresa? É comum, embora ele receba sinais evidentes de que ele vai ser demitido. Ele recebe os sinais, mas é comum que ele se surpreenda. As empresas, de maneira geral, elas têm um preparo, elas preparam os executivos, elas sabem demitir? Não, a demissão sempre foi um tabu. E, na verdade, demitir é excluir, é botar para fora. Você não está nem no banco de reserva. Então, é difícil fazer esse processo. Nós costumamos dizer que na noite que antecede a demissão, quem fica sem dormir é o demissor. A partir da demissão, aí é o demitido. Então, realmente é difícil fazer essa experiência e precisaria necessariamente ter uma política estruturada para poder orientar a execução do processo. E, na verdade, isso não tem. O que se tem é um pacote de benefícios de saída e cada demissor faz a demissão do seu jeito, o que impacta muitas vezes de forma negativa o demitido. Pois é, a gente vê nas práticas de RH, a gente vê muito, se fala muito no processo de seleção de funcionários, né? Você vê aí empresas que fazem, por exemplo, a questão de trainees, né? Existem verdadeiros concursos, né? Existe depois a questão do desenvolvimento dos profissionais, às vezes existem universidades corporativas, treinamento, existem grandes políticas de retenção, se fala muito nas melhores empresas para se trabalhar, etc. Tal, mas tudo vai até, digamos, a retenção. Pouco se fala na demissão. Isso é um tabu? Por que acontece isso? Eu penso que parte disso ocorre em função de que as pessoas acreditam que sabem fazer, ou que na hora eles se ajeitam e não se importam tanto, não valorizam esse momento. Na verdade, os executivos só têm noção da importância da demissão e da forma de fazer a demissão quando eles vivem a experiência de serem demitidos. Então, muitos deles dizem, bom, nunca mais eu vou fazer demissão do jeito que eu fiz. Porque ele percebeu, ele sentiu na pele. E na verdade não se fala nesse assunto, é meio como doença ruim. É um assunto que não se discute, que não se fala, só na véspera de demitir. Muitas vezes a gente é chamado para orientar o demissor na véspera ou no dia da demissão, e isso tem que ser feito com muito cuidado, porque ele já está ansioso, estressado, e a gente sabe perfeitamente que a forma faz toda a diferença. Eu tenho acompanhado na minha vida profissional que existem mais ou menos dois tipos de chefe. Tem aquele que odeia, que tem o verdadeiro pavor, que eles falam, é o cara que não dorme no dia anterior, né, que fica, é o clássico que fala assim, eu odeio demitir um funcionário. E tem o outro extremo, que é aquele que fala assim, eu não tô nem aí, vou lá e demito mesmo e não tenho a menor pena. Parece que eu tenho uma impressão minha, pessoal, que eu oscilo entre dois extremos. É o que morre de pena e o que não tem pena nenhuma. Quando, na verdade, você deveria ter um equilíbrio, um cuidado nesse processo. Eu acho que a questão não é nem de ter pena, é saber que essas coisas têm que ter jeito para fazer, né? Então, quando você fala da frase aí, da experiência da equipe técnica da seleção, fazer a demissão, você ter informação de que foi demitido via telefone ou via jornal, é surpreendente e é um desrespeito, né? Então, a demissão precisa ser feita com respeito, com cuidado, com humanidade. Ele não precisa nem estar morrendo de pena, nem estar em pânico. Tem que ter jeito para fazer. E isso faz total diferença. E você é diretora executiva da Lenz Minarelli, que é uma empresa de outplacement. Muitas das pessoas que talvez estejam nos assistindo não conhecem esse conceito de outplacement. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é o outplacement, o que é feito, como é utilizado pelas empresas. Então, o outplacement é uma atividade que surgiu em meados dos anos 80, final dos anos 70, comecinho dos 80. E justamente quando ocorriam muitas reengenharias e sempre tendo como objetivo orientar o demissor a fazer a demissão de forma correta, humanizada,
de receber e orientar o demitido quanto ao que ele pode fazer a partir da experiência da demissão. Inicialmente ajudando a lidar com as emoções e com o impacto que a demissão provoca no profissional, e depois orientando e entendendo a carreira que ele fez até o momento, que história ele construiu, que história ele pode fazer daí para frente, como é que o mercado pode absorver a experiência que ele tem, onde estão as empresas que poderão ter interesse na sua performance, no seu passe, e ajudá-lo a chegar nessas empresas para poder se apresentar e avaliar se tem alguma oportunidade. Quer dizer, é um processo de apoio nesse momento de transição de carreira. É um processo de apoio à transição de carreira, mais do que apoio, é de orientação e de aproveitar o momento da demissão para fazer uma transição que promova crescimento, que promova autoconhecimento e que facilite o caminhar daí para frente na carreira. Ok. Agora, uma outra questão que se coloca hoje é essa extrema competitividade, né? O mercado mudou muito. Você, na época dos nossos pais, era muito comum a pessoa entrar dentro de uma boa empresa, fazer a sua carreira ali durante 20, 30, 40 anos, né? Se aposentar dentro dessa empresa, muito orgulho receber a sua plaquinha de agradecimento, né? E a pessoa tinha orgulho de falar, olha, eu trabalhei 35 anos na Volkswagen, etc e tal. E esse mundo mudou radicalmente. Hoje as empresas dispõem dos seus funcionários conforme suas necessidades, conforme as mudanças dos jogos econômicos, etc e tal. Então, ao mesmo tempo, paralelamente, as exigências de competitividade fazem com que as tarefas, os objetivos a que são submetidos os executivos sejam muito mais duros e os tempos são muito mais prementes, digamos assim. Então, o executivo de hoje ele é submetido a uma carga de estresse muito grande, né? E é descartado muito mais facilmente. Como é que isso impacta psicologicamente o executivo? Depende do executivo, quer dizer, se ele tem uma noção de que a vida é assim mesmo, e de que a partir de agora os ciclos de carreira são mais curtos, ele mesmo se antecipa, ele se previne, ele faz o preventivo. E agora, se ele não percebe, ou se ele não está habituado, ou se ele tem uma história de muito tempo numa única empresa, quando ele vive essa experiência, ele sofre muito, ele às vezes se desorganiza e precisa de uma ajuda muito especial para poder se recompor. No geral, eles ficam no meio desses dois extremos que a gente está falando. O mais jovem, o executivo mais jovem, ele sabe que os ciclos são curtos, de 2, 3, 4 anos, já trabalham, já tem um projeto ligado a metas, então já sabe que se não atingir essas metas ele não vai ficar. Isso facilita, porque as regras são muito claras. O difícil é quando a regra muda o tempo todo, ela é pouco clara e a pessoa acaba sendo demitida sem se dar conta do que estava acontecendo. Aí sim é muito difícil. Tá, você lançou um livro, o seu penúltimo livro, que se chama Será Mesmo Que Você Nasceu Para Ser Empregado? O Mal-Estar no Mundo Corporativo. O que originou? Esse título é curioso, né? Será mesmo que você nasceu para Você colocou em dúvida essa questão? O emprego formal tá caminhando um pouco pro seu final? Não, o emprego formal ainda vai existir por muito tempo, mas o que eu quis fazer uma provocação, porque as pessoas, os executivos, às vezes mais maduros, quando vinham para mim, sempre diziam, olha, eu quero outro emprego igualzinho ao que eu tinha anteriormente, eu nasci para ser empregado. E, na verdade, isso não corresponde ao que acontece. O ser humano nasceu para ser livre, para ser independente. Ele não nasceu para ser submisso, para ser adestrado. Então, eu faço essa provocação. E esse livro justamente surgiu da minha dissertação de mestrado em psicanálise, onde eu uso conceitos da ruptura, do desmame, do descolar da família, para comparar o descolar do mundo corporativo. Existem novas formas hoje de trabalhar, né? Você percebe hoje, por exemplo, que existem já muitos profissionais que trabalham o trabalho colaborativo, por exemplo, hoje é uma realidade. Você está vendo uma transformação nesse mercado de trabalho? Com certeza.
não só o trabalho cooperativo, mas tem muito contrato, as modalidades de contrato hoje são várias, por job, por projeto, por uma gestão interina para resolver um problema localizado. E quanto mais senioridade você tem num determinado assunto, melhor é a tua condição de se posicionar desta maneira no mercado. E quanto mais maduro e experiente você está, você pode oferecer serviço para um número maior de empresas e não para uma única empresa. Até porque você fica caro para uma única empresa. E são poucas as que podem absorver um profissional muito experiente, muito maduro. Então, você tem condições de fazer trabalhos temporários e com um objetivo estabelecido e com um contrato também estabelecido por tempo determinado. É porque é curioso, né? Eu tenho uma amiga minha, ela é advogada, e ela é uma advogada altamente especializada num determinado assunto. E ela acabou perdendo emprego porque ela é uma advogada cara por a sua alta especialização nesse assunto. E ela estava desesperada porque ela já estava há um certo tempo procurando emprego e ela nunca não conseguia arrumar emprego justamente por ela não aceitar trabalhar por menos do que ela ganhava. Um dia eu conversei com ela e mostrei exatamente isso para ela. Eu falei assim, você já parou para pensar que você tem um determinado talento? E esse talento, esse conhecimento muito específico que você tem, você pode oferecer isso para N empresas, a um custo que elas podem pagar e não só para uma empresa? E aí ela tentou isso e hoje ela conseguiu, e ela está prestando o serviço dela para N empresas, está ganhando inclusive mais do que ela ganhava como empregada, né? Mas assim, existe uma falta de um pouco de visão, eu citei esse caso aqui, porque me parece que existe um pouco a falta de... A pessoa parece que ela está viciada na questão do emprego formal. Porque a grande maioria... Esse caso que você citou, né? Quer dizer, o executivo chega lá e fala assim, eu quero um emprego igual ao que eu tinha antes. Pois é um vício. Sim, ele está identificado com a ideologia da empresa e nem passa pela antecâmara do pensamento que ele possa atuar de forma independente. Ou ele morre de medo de atuar de forma independente, até porque durante o período que ele vive na empresa, ele acaba tendo tantos recursos e cuidando só de um aspecto do processo, que ele fala, não, eu entendo disso, mas não sei vender. Eu entendo daquilo, mas não sei fazer a operação. E ele fica muito inseguro, né? Essa vida dentro da empresa que bota o profissional numa caixinha limita demais e de alguma maneira gera uma insegurança muito grande quando ele vai para o mercado. Precisa ter coragem, precisa se preparar, precisa se desenvolver, porque senão não consegue. Ele tem sempre a insegurança porque ele está protegido pelo manto da empresa. Né? E mesmo como você estava falando da questão da remuneração, não é a pessoa que não aceita trabalhar por menos do que ela ganhava. Às vezes até a pessoa está disposta a ganhar menos, mas o mercado não aceita contratar você por um valor muito menor do que o que você tinha como remuneração, porque isso faz com que o empresário ou o contratante fique muito inseguro quanto à tua permanência na empresa. Ele tem medo de que se você tiver uma outra oportunidade, você saia rapidamente. Ele precisa ter o domínio da situação. Então, ele não aceita te pagar muito menos. Pode fazer um ajuste aqui, outro ali, mas nada de muito diferente. Ganhar 50% não. E não só em termos de remuneração, mas em termos de título também. Porque ele sabe que se diminui o teu título, que para o executivo isso dá status, dá poder, etc. E tal, ele está com um poder limitado, porque naquele momento interessa para ele aceitar uma posição menor, o contratante sabe que isso dura pouco. Agora, pegando esse gancho do status que você falou, né? Existe uma questão do sobrenome corporativo, né? Quer dizer, tem pessoas que se aferram muito, né? Eu sou o Gilberto da empresa X, né? O sobrenome corporativo vem junto, o cartão é importante. A pessoa, quando perde esse sobrenome corporativo, parece que perde um referencial. Isso acontece muito. Acontece muito. E principalmente se a empresa está localizada numa cidade menor, em que a cidade vive em torno desta grande empresa, dessa grande multinacional. Isso afeta demais, porque ele é conhecido na comunidade como um profissional daquela empresa.
E acontece também muitas vezes aquela questão da pessoa perdendo o cargo, perde seus amigos, né? Que ele achou que existia. Porque na verdade a boa parte dos profissionais hoje trabalha demais, muitas horas por dia, e tem colegas de trabalho, poucos amigos. Né? A pessoa pensa que tem os amigos, mas tem colegas de trabalho. E a grande verdade é que a partir do momento que ele se afasta da empresa ou está sendo demitido, fica meio um tabu de fazer contato com ele, e ele vai ficando cada vez mais solitário. E essa solidão e esse se sentir fora, excluído, é muito doloroso. Tá, outra questão que eu quero colocar para você aqui, a gente acabou de ver aqui nas informações aqui que a Joana levantou aqui, que dados do Ministério do Trabalho mostram que entre janeiro e agosto de 2010, mais de 370 mil profissionais deixaram seus empregos para se dedicar às companhias e que as demissões por justa causa cresceram 35% nos 3 primeiros meses de 2011. Uma coisa curiosa que a gente tem, né, Caetano, a gente tem recebido aqui vários convidados no Banville, diversas áreas aqui têm falado do tal do apagão de talentos, né? A impressão que tem nos passado aqui é que assim, não existe profissional no mercado, ninguém está demitindo, pelo amor de Deus, segura. Veio aqui, inclusive, agora um convidado que falou assim, na área de construção civil, por exemplo, não está faltando, eles estão tirando esse pessoal que faz obra em casa, né, que faz, tipo, o mestre de obra que faz obra em casa, estão arrancando, para jogar, pagando salários altíssimos, não tem engenheiro, não tem isso, não tem aquilo, talará. Então a impressão que a gente tem é uma coisa um pouco... ambivalente aí, porque a impressão que se dá é que existe esse tal do apagão na mão de obra, então ninguém está demitindo, parece que só estão contratando e está faltando gente. Mas ao mesmo tempo está existindo demissão. Mas isso é em algumas áreas, em alguns segmentos do mercado que tem esse apagão, que eu acho que faz diferença. E outro aspecto é assim, é mais profissional técnico, profissional mais operacional, não é o executivo. Na verdade, os executivos vêm para um processo de transição achando que vão se recolocar muito depressa, porque tem uma experiência, tem conhecimento, tem experiência internacional, mas não é bem assim, porque também você tem que considerar que aconteceram muitas fusões, muitas aquisições, e os profissionais da área de comando das empresas perderam sua posição. Isso continua acontecendo de uma forma muito intensiva. Então, eu acho que, assim, por exemplo, na construção civil falta, mas é o profissional operacional que vai produzir ali, que vai realizar o trabalho. Assim, é mais no nível gerencial para baixo. Para baixo, na base da pirâmide. No topo da pirâmide ainda continua essa concentração, essa reengenharia, digamos assim. Continua. Em função de fusões e de aquisições, nós temos muitos executivos de excelente nível no mercado disponíveis. Na sua avaliação, o processo digamos assim, de retomar o emprego, ele ainda continua ainda com uma velocidade lenta ainda? Para o executivo, sim. Para o pessoal operacional, não. Para o pessoal recém-formado, o jovem profissional, o jovem técnico, que acabou de sair da faculdade, que já fez os primeiros estágios, hoje as oportunidades são muitas, né? E ele pode se dar o luxo de escolher, de avaliar, de experimentar. E em geral, esse pessoal chamado de geração Y é visto como alguém que não se envolve, não se engaja na empresa. E não é verdade. Eles estão demandando algumas coisas que são absolutamente fundamentais e que todos nós sempre quisemos. Só que a geração mais velha nunca teve coragem de demandar. E eles demandam, eles querem ser ouvidos, eles querem ter mais liberdade, mais autonomia, eles querem poder fazer o trabalho do jeito deles. Então, a gente precisa ter uma consideração com essas expectativas dos jovens de hoje, né? E esses jovens têm oportunidades bastante no mercado. E como é que fica a questão da qualidade de vida? Eu recentemente vi uma pesquisa que um dos 10 itens mais valorizados pelos funcionários é a questão da qualidade de vida, né? Então a pessoa conseguir ter um equilíbrio razoável entre os compromissos e o peso do trabalho e os seus próprios compromissos sociais, a sua vida pessoal. Por outro lado, a gente vê aí as empresas cada vez enxugando, exigindo mais e colocando mais tarefas em cima dos seus funcionários.
como é que você está vendo essa questão da qualidade de vida? É mais discurso das empresas e pouca prática? Existe realmente uma demanda dos funcionários? Estão exigindo isso? Olha, não dá para exigir, porque o mundo corporativo hoje está exigindo dos profissionais que eles trabalhem muitas horas, de uma forma muito intensa, sob uma grande pressão. Então, a expectativa de ter qualidade de vida numa condição como essa é ilusória. Se nós estamos falando de alta gerência. Não só da alta gerência, o pessoal também operacional, que tem que, com a falta de outros profissionais, eles têm que fazer trabalho de 2, 3. Então, essa coisa de qualidade de vida no mundo corporativo é uma coisa difícil de se conseguir. Você precisa. Estava conversando outro dia com um grupo de executivos, eles estavam colocando isso, quer dizer, você não tem fuso horário. Você trabalha numa multinacional, você não tem fuso horário. O teu BlackBerry tem que estar ligado 24 horas. Você é chamado para fazer reunião no meio da noite, no meio da madrugada, porque tem gente lá do outro lado do Pacífico. Então, os profissionais que estão no comando das empresas estão sofrendo uma pressão muito grande dos acionistas para resolverem, para conseguirem resultados. E toda essa pressão ela desce para a base da pirâmide. Então, essa coisa de dizer que qualidade de vida só dá para o pessoal lá da base da pirâmide não é verdade, não dá para ninguém. Quer dizer, para conseguir um pouco de qualidade de vida, ter um tempo para você, poder se organizar, fazer a sua ginástica. Quando os executivos são demitidos, eles falam muito isso. Eu estou com medo de conseguir emprego agora, porque eu estou conseguindo levantar cedo, fazer minha ginástica, tomar meu café, ler meu jornal, começar a trabalhar às 9. Então, se ele é chamado para um novo emprego, ele não vai ter mais tempo para coisíssima nenhuma. Ele vai sair correndo logo nas primeiras horas da manhã. Agora, já que esses executivos são submetidos a uma pressão tão grande, tem uma coisa curiosa. Me parece, e você vai me confirmar, essa é a minha pergunta para você, que os executivos, quando entram numa empresa, quando aceitam um cargo, eles costumam negociar um pacote de remuneração, etc e tal. Os executivos, eles costumam negociar um pacote da sua saída, por exemplo, um programa de outplacement, ou simplesmente eles esquecem da sua saída? Não, eles não, às vezes nem esquecem, às vezes eles acham que não é oportuno, ficam com tanto medo de não fechar o contrato que acabam não conversando sobre o assunto. Mas eu diria que é absolutamente essencial que isso seja feito, porque todo contrato tem como é que vai ser o distrato. Então, à medida em que você senta e faz um contrato de trabalho, tem que estar claro quais são as regras do distrato. O que vai acontecer, em que circunstâncias vai haver a separação, o que você vai ter na hora da saída, como é que você será tratado. Isso precisa estar claro no pacote, no contrato. Mas normalmente isso não é tratado? Não é tratado. Não é prática tratar isso? Não é prática tratar isso. Olha que interessante. Muito bem, o Caetano está me informando, Caetano, nós estamos sem web agora aqui, nós estamos sem conexão? Pois é, Gilberto, a gente está com um problema que a internet está oscilando um pouquinho aqui, mas logo no início do programa eu consegui ver um pouquinho o chat e eu vi e separei uma pergunta só do Souza, que eu posso fazer aqui para a nossa convidada, mas por enquanto estou tentando reconectar e não estou conseguindo, mas deve ter um pessoal assistindo que eu não estou conseguindo falar com eles. Essa pergunta, Maria, que o Souza mandou, ele disse o seguinte: quanto tempo em média leva o processo de demissão de um executivo e se esse tempo muda se for um alto executivo? Do processo de demissão ou de transição? O processo de demissão, para ele ser demitido, mais ou menos o tempo médio que demora esse processo. Olha, a demissão ela é feita instantaneamente, quer dizer, o chefe deve ser feita pelo chefe, o chefe chama o executivo, explicita para ele as razões da demissão, comunica claramente que ele não faz parte mais dos planos da empresa e isso acontece imediatamente. Aí ele tem toda uma série de procedimentos que ele tem que fazer, ele tem que deixar o celular, tem que negociar como é que vai fazer com o carro, benefícios de saúde, tudo isso é pactuado e é explicitado para ele como será. E depois ele tem 10 dias para fazer a homologação como qualquer outro profissional. Agora, a partir do momento que ele está no mercado, para que ele encontre uma nova posição executiva, né, que é o processo de transição que ele vai viver,
o tempo que ele vai demorar para conseguir se encontrar um novo espaço no mercado depende de muitos fatores. Depende de como ele está emocionalmente, se ele está lidando de uma forma positiva com aquela situação, ou se ele deprimiu muito, ficou muito aborrecido. Depende do apoio familiar e do estímulo familiar. Depende do segmento de mercado da onde ele vem, do tipo de especialidade que ele tem. São muitos os fatores, né? Se aquele segmento de mercado naquele momento está demandante ou não. Tem muitos fatores da época do ano. No final do ano é mais complexo esse processo. Agora, em média, essa recolocação acontece entre 6 e 8 meses, mais ou menos. Agora, a pessoa diz que demitir no Natal é um pecado mortal, né? Mas tem empresa que demite, não quer saber. Ah, tem, com certeza. Não só no Natal, véspera de Ano Novo. Já aconteceu do pessoal fazer a demissão, assim, no dia da festa de 18 anos do filho do executivo. Tem uma porção de coisas, de histórias que a gente conhece, né, que acompanha, que a gente fala, olha, presta atenção, conversa, avalia, confere, porque senão... Esse não é aniversário do sujeito, né? Não é aniversário do sujeito. E muitas vezes o profissional é chamado das férias e é demitido no meio das férias, o que também é uma coisa inadequada, né? Se precisa demitir, demite antes. E antes de chamar o nosso quadro Urban News, vamos para uma dica rápida, preciosa para quem está nos assistindo. Uma dica preciosa, o que você não deve fazer quando você está sendo demitido? Discutir. E querer saber o porquê, porque você não vai saber. Vai precisar tempo para você saber. Ficar querendo discutir e questionar não ajuda em nada. Como? Mas por que você está demitido? Você tem que dar um tempo, esperar, para depois começar a compreender o cenário todo e o que aconteceu. Eu posso assegurar para você que a maioria das demissões ocorre por questões de relacionamento e por questões políticas. Às vezes a pessoa entra em confronto com quem tem mais poder, não tem noção de que está disputando espaço com alguém que pode mais, perde as estribeiras e isso daí fica marcado. Se você não é demitido agora, daqui a pouquinho, a primeira oportunidade que o seu chefe tiver, ele vai te demitir. Chorar, então nem pensar. Chorar. Se quiser chorar, pode chorar, né? Os meninos não choram porque eles não podem passar recibo, né? Então, mas você pode chorar. Agora, discutir, bater boca, não adianta. Então, em função disso, o que você está me dizendo indiretamente é que você, na verdade, dificilmente você vai receber a razão 100% correta que você está sendo demitido naquele momento. Nunca você vai receber. Porque as razões... Sempre vem disfarçada. E vem assim, não, agora nós vamos fazer uma reestruturação e você não está nos nossos planos. Sempre é uma coisa mais sutil, mais elaborada, mas de verdade é porque já a relação já estava esgarçada, já havia atritos, já chegou um novo gestor e a pessoa que estava na posição inferior não aceitou, o santo não bateu, então com certeza tem muitos outros fatores. A demissão ela é sempre muito subjetiva. E a contratação também. A gente contrata por afinidade, né? E demite por falta dessa afinidade. É verdade. Vamos fazer uma pausa rapidamente aqui, só para a gente falar das notícias do nosso quadro Urban News. A gente tem algumas notícias interessantes aqui. A primeira delas é que a Urban Systems está lançando a sua loja virtual. Se vocês acessarem o nosso portal www.urbansystems.com.br, vocês vão ver lá um bannerzinho e também tem do seu lado direito tem a Urban Store. É uma loja online para você poder adquirir estudos de mercado que ajuda as empresas na hora de explorar novos mercados e expandir, inclusive aproveitando aí o bom momento econômico pelo qual passa o nosso país. E para celebrar a chegada dessa Urban Store, a gente disponibilizou nesse canal ali uma versão free, uma versão gratuita do Urban Maps, que você pode se cadastrar ali, você pode navegar dentro do Urban Maps, e também um relatório Urban Fest da cidade de São Paulo.
que você pode fazer o download PDF e conhecer como funciona um relatório UrbanFest. Então quem quiser conhecer, quem quiser experimentar, fazer essas versões aí gratuitas e conhecer a loja da Urban Store lá da Urban Systems, é só acessar o site www.urbansystems.com.br e conhecer a loja lá, você já está convidado. Uma outra notícia é que o Tomás Assunção, que é o presidente da Urban Systems, participou de um workshop lá no Rio de Janeiro, debatendo o futuro do Rio de Janeiro, falando sobre o projeto Cidades em parceria com a Deloitte, num evento da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro, a CODIN. Workshop intitulado Preparando para atrair novos investimentos para o estado do Rio de Janeiro, aconteceu lá no Rio de Janeiro agora nos últimos dias 19 e 20 de maio e reuniu secretários que atuam no desenvolvimento econômico dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. E por fim, a gente quer também convidar vocês aqui para um seminário que vai reunir os principais players do setor de geotecnologia. É o Mundo Geo Connect. É o maior evento do setor de geotecnologia da América Latina, que vai acontecer entre os dias 14 e 16 de junho aqui na cidade de São Paulo. Com o tema O Futuro dos Mapas Chegou, o Mundo Geo Connect contará com diversos seminários, cursos e atividades paralelas e uma feira de produtos e serviços com mais de 30 expositores, que representam as principais marcas mundiais do setor. Se você quiser mais informações sobre o evento, você acessa o site www.mundogeoconnect.com, tá? Connect com 2 N's de navio. E a gente vai voltar aqui para a nossa entrevista com a Maria Juliette, diretora executiva da Lins Minarelli, e agora ela vai falar de um projeto dela, que é o CORS. Henrique, eu vou pedir para você colocar na tela aí do programa o site CORS, que já deixou pronto, olha, tá aí o site CORS. Eu queria que você falasse um pouquinho, Maria, sobre esse projeto, como surgiu, qual que é a ideia. Então, o projeto CORS Carreira surgiu de um conceito que eu estruturei, que é o conceito de clínica de carreira. Eu estruturei esse conceito no sentido de que quando você tá doente, você tem problema de dente, você vai ao dentista, vai numa clínica dentária. Quando você tem um problema físico de saúde, você vai numa clínica de ortopedia ou de outro tipo de especialidade. E quando você tem um problema de carreira, de como é que você vai cuidar da tua vida e da tua carreira, você dificilmente vai buscar ajuda ou vai começar a conversar com uma porção de gente que não é o especialista no assunto. Então, eu construí o modelo de especialista em carreira, conceito de clínica de carreira. O conceito de clínica de carreira, ele pressupõe 3 grandes pilares. O pilar que a gente chama de terapia breve sob demanda, que é para poder te identificar com você o que você está sofrendo, o que está acontecendo, porque você quer sair da empresa, ou se você não quer, mas por que você está aborrecido, você quer ser promovido e não consegue, o que está acontecendo no caminho que você está construindo em termos profissionais. É para fazer um diagnóstico e ajudar a identificar o que precisa mudar. Tem o outro pilar, que é o pilar do aconselhamento de carreira, que ajuda a ver que história você construiu e quais são as perspectivas dessa história no mercado. E um terceiro pilar, que é o coach de carreira, que te ajuda a empreender as ações necessárias para você chegar onde você quer. Então, eu acho que é muito importante fazer o preventivo, fazer uma análise do que está me acontecendo, antes de sair, antes de brigar, antes da relação ficar muito estressada e não ter mais saída. É mais ou menos como você faz o check-up, a avaliação sua, da sua saúde anualmente, seria interessante que você fizesse isso com a sua carreira. Então, foi nesse sentido que eu estruturei o conceito de clínica de carreira. E aí ela não depende de um terceiro, por exemplo, da empresa, como pessoa jurídica, te dá esse benefício de saída. Você se dá esse tratamento, esse atendimento antes que você precise sair da empresa. E eu estou vendo aqui no teu site, que aliás, quem quiser acessar, muito interessante, então é www.corscarreira.com.br. Você está lançando um curso chamado Especialização em Clínica de Carreira, é isso? Isso. Na verdade, esse olhar
do psicólogo clínico, do psicanalista, junto com o olhar do psicólogo organizacional, que tem a experiência no dia a dia dos negócios também, é muito importante para poder ajudar a pessoa a olhar, a trabalhar a sua própria carreira. E hoje no mercado tem poucos profissionais preparados para atuarem como clínicos de carreira. Mesmo para fazer o coach ou atuar como mentor, precisaria ter um conhecimento melhor de como as pessoas funcionam, de como a carreira cresce, evolui, por que ela para em alguns momentos da vida. E o objetivo é formar profissionais especializados para atender a demanda do público de profissionais que estão buscando ajuda. E quem tiver interessado, quem se interessou, quem estiver assistindo se interessou, pode acessar o site, lá tem informações. Tem informações sobre o curso, sobre o início, sobre como se inscrever. E no dia 8 de junho nós vamos fazer uma reunião para poder contar como é que esse curso vai se desenvolver. Que bom. Bom, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa Urban View de hoje. Nós agradecemos muito aqui a Maria Giuliese, que é diretora executiva da Lise Vinarelli, que hoje falou aqui sobre demissão, né? Os aspectos envolvidos na demissão. Maria, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Eu que agradeço, obrigada a você e aos seus internautas. Ok, Caetano? Bom, por falar em internautas, eu peço desculpas aí porque hoje tivemos alguns problemas de conexão, a internet estava oscilando muito e agora, faltando 5 minutos para encerrar o programa, eu consegui conectar a internet. É a famosa lei de Murphy. Eu até acabei de ver uma mensagem aqui do Gilberto Galindo que mandou: a Urban sempre trazendo ótimos profissionais, não poderia perder especialmente a de hoje com a Maria Giuliese, que já me proporcionou muitos aprendizados. Um abraço para o Gilberto e um abraço também para o resto do pessoal, o Mena Barreto, a Fabi, o Neto, o Gilberto Galindo, e tem vários outros internautas que estavam assistindo, mas eu não pude conversar com eles. Essa entrevista que aconteceu agora, até sexta-feira, está disponível no site da Urban Systems, que é www.urbansystems.com.br, e eu espero vocês na quarta que vem. Obrigado. É isso aí, gente. Quarta-feira que vem a gente está de volta com mais uma edição ao vivo do programa Urban View. Até lá.